site está pronto. Só esperar a nossa gravação começar. Pronto, agora já estamos no ar. Sejam todas muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou Yolanda, estou aqui representando o time Tá Pronto e Amplifica. E hoje estamos aqui no nosso aulão, construindo uma comunidade na sala de aula com Google Docs e Gemini. E a nossa convidada da noite é a Meli. Tudo bem? Tá por aqui já? Ah, já estou te vendo. Boa noite. Boa noite. Pessoal, para quem não conhece, ela chama Merlin Caparelli. Ela é professora há 32 anos, estudou Ciências Sociais na USP, é pedagoga, assim como eu, formada pela PUC Campinas, e hoje ela atua como coordenadora pedagógica e gestora da Unidade Remota da Cultura Inglesa. E aí eu não vou me estender muito em apresentações, porque eu quero que ela mesma se apresente. Por favor, fique à vontade, Merlin, pode compartilhar sua tela, pode falar com a gente. Estamos animados e ansiosos por esse momento formativo com você. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todas e todos. Estou muito feliz aqui pelo convite, né, que eu recebi para falar aqui um pouquinho nesse aulão da Amplifica, está pronto. E eu espero que a gente tenha uma jornada muito gostosa, muito lúdica e muito interativa hoje. E fiquem à vontade para fazer perguntas durante a minha fala, né? A gente pode ir co-construindo, como a gente faz com os nossos alunos, né? Na sala do século XXI, é muito importante que a gente dê voz às pessoas que estão nos escutando, que estão assistindo às nossas aulas, e assim também como as nossas palestras, os nossos aulões. É importante que a gente fique aberto, né, para vocês falarem, tá? Então, se vocês quiserem iniciar aqui, enquanto eu vou me apresentando, vocês falarem um pouquinho também aqui no chat de onde vocês são, né? E de que área de educação que vocês são, né? Então, eu vou me apresentar. Obrigada, Yolanda, pela apresentação. Estou muito feliz. E eu sou realmente, há 32 anos, docente. Acreditem ou não, não uso Botox ainda, mas usarei. Ainda bem que você falou, porque eu estava perguntando sobre isso. É produtos Ivone? O que está se passando aí? Os filtros do Google Meet são maravilhosos. Imagina. Mas olha, gente, fora as brincadeiras, eu acho que a gente pode ter uma noite muito agradável aqui, né? Eu sou professora de inglês por formação, né? Mas também já fui professora de comédia, de teatro, dentro das escolas que eu trabalhei, né? Eu gosto de experimentar, eu acho que faz parte da educação e faz parte da docência a gente criar um sentimento de comunidade, um sentimento onde os alunos se sintam à vontade para conversar, para ser escutados e para falar. E é essa a ideia da nossa aula hoje, criar uma comunidade dentro de sala de aula usando ferramentas colaborativas, né, porque muita gente vê o Google Docs como, né, uma página em branco. Eu que sou professora, né, há muito tempo e dei aula, a gente, né, todo mundo aqui, eu imagino que deu aula na pandemia, usando ferramentas colaborativas, né? Mas de muitas maneiras a gente usou as ferramentas de uma forma muito expositiva. Então, obrigada, viu, Silvana? Agora eu vi, a Silvana é minha amiga, gostei dela. Então, eu estou olhando aqui o chat para ver de onde vocês são, né? Manuel de Campo Mourão, Paraná. Teresina, Piauí, sempre quis ir aí para Teresina. Vou te visitar, Christian. Washington é de Belém do Pará, também quero visitar. Adriana de Aracaju. Gente, que chique. Esse aqui é um encontro nacional, né? Então, eu quero trazer esse convite para vocês. Como que a gente pode fazer uma aula mais interativa e criar um senso de comunidade entre os estudantes usando ferramentas, porque eu sempre falo, eu sou treinadora hoje de professores na cultura inglesa, né, eu lidero um time que tem mais ou menos, né, entre semestre e outro, mas por volta de 85 professores, e esses docentes todos são da unidade remota, então a gente usa as ferramentas Google dentro do Workspace, então é muito fácil falar de ferramentas para mim. Mas eu tenho contato com outros docentes, pessoas que eu conheço, que também trabalham
no ensino regular, nas escolas municipais, nas escolas estaduais, no ensino superior, no ensino infantil, né? E dá para usar ferramentas colaborativas, sim, em todo o território nacional. Por exemplo, eu fiz pedagogia, foi a última graduação que eu fiz, e eu fui estagiária, obviamente, né? E ali eu vi que nas escolas municipais de São Paulo, a gente tem computadores em todas as salas. Por que que eles não são utilizados sem ser YouTube, para tocar uma musiquinha para as crianças, né? Então, assim, fica uma reflexão aí. Às vezes a gente fala assim, mas na minha escola não tem. Como que a gente pode compartilhar essa tecnologia com eles? Se a gente não tem computador na sala de aula, será que o meu celular, o meu de professor, não pode ser usado ali num momento de troca entre professor e alunos? Podemos pensar nisso, né? E eu queria também falar um pouquinho antes de começar entrar naquela coisa de ideias práticas mesmo que vocês vão levar. Eu queria perguntar para vocês por que um senso de comunidade, né? Eu estudo há 15 anos um pouquinho sobre neurociências, tá? Dentro da educação. Existe uma neuroquímica do pertencimento, tá? Então, assim, a gente tem que se perguntar assim, por que que os alunos travam na sala? Por que que eles não se engajam? Por que que às vezes eles estão dispersos, né? O cérebro, ele não é apenas um computador, ele é um laboratório químico, tem muitas coisas acontecendo aqui, né? Então, eu vou trocar com vocês um pouquinho que o senso de comunidade é um gatilho que libera a farmácia dos neurotransmissores aqui no cérebro dos nossos alunos, tá? Sem comunidade não há segurança. Mesmo com a gente, né? Se a gente pensar, a gente gosta de estar com amigos, a gente gosta de estar com família, né? Então, sem essa segurança de estar pertencente, o cérebro, ele entra em modo de sobrevivência. E a gente libera muito cortisol, né? Cortisol é um hormônio de estresse. Às vezes a gente fica assim, tô inseguro, eu não quero falar na frente do professor, meus amigos não gostam de mim, né? Isso bloqueia o hipocampo e também acaba com a nossa memória, né? Então, para que o aprendizado ocorra, eu vou falar um pouquinho de como a gente precisa de 4 chaves químicas para trabalhar do aluno pertencente, do aluno que faz parte de um grupo, tá? Então, por exemplo, a dopamina, que é um hormônio totalmente relacionado à motivação, né? Então, quando a gente cria uma atividade lúdica, por exemplo, no Google Maps, que eu vou mostrar para vocês hoje, a dopamina diz ao cérebro do aluno, opa, isso aqui é novidade, presta atenção. E aí, vocês podem pensar, por que às vezes os alunos, eles gostam tanto de certas matérias, por exemplo, educação física. Por que eles ficam lá, nossa, chega o professor de educação física, eu que sou professor de inglês, fico até, né, escondida lá, porque eles ficam loucos. Por quê? É uma atividade que tem movimento, que tem novidade, eles saem da sala de aula, eles saem dessa coisa de ficar sentado. Olha aqui atrás, gente. Que coisa chata, né? Ficar um atrás do outro, sem um aluno olhar para o outro, né? Então, eu acho que eu vou convidar vocês para ver, por exemplo, se a gente muda essas salas de aula, hein? Semicírculos, sentar no chão, fazer cadeiras juntas, né? Então, vou fazer pequenos grupos, né? Isso já muda muita coisa, né? Principalmente porque eu sei que a minha realidade é diferente. Na minha experiência como professora de inglês, o máximo que eu tive dentro de uma sala de aula foram 30 alunos, né? E a gente sabe que a realidade brasileira é muito diferente. Então, eu vou convidar vocês, quem sabe, em vez de você monitorar 40 alunos, você não faz pequenos grupos de 5, de 10, então você vai monitorar 5 grupos, né? Ou 10 grupos, no máximo. Então, você vai, né, sempre encontrando um aluno que seja a gente chama em inglês de capable peer, que é o aluno que ele está ali um pouquinho no conhecimento acima do outro, que ele pode ajudar, que ele pode ser um colega, né, que ele pode acolher esse outro aluno que está um pouquinho defasado, vamos dizer assim, tá? Então, não posso continuar a minha palestra sem falar de Paulo Freire,
tá bom? Eu adoro a ideia do Paulo Freire da amorosidade na educação, né? A educação, como ele diz, é um ato de amor e de ética. Então, essa amorosidade freiriana, ela não é um sentimento ingênuo, mas uma postura que gera mesmo uma segurança biológica. Sem afeto, o cérebro entra em modo de sobrevivência, como eu falei, e bloqueia as funções cognitivas superiores, que fazem a gente ter motivação, que fazem a gente aprender. Então, ter amor dentro da sala de aula, ter um senso de comunidade, ele também ajuda o seu aluno a ter retenção de conhecimento, tá? Também Vygotsky, né, falou muito sobre, não sei se vocês lembram, né, que todo mundo aqui que é educador estudou, né, a zona de desenvolvimento proximal, agora mudou o termo, né, mas era isso. Então, é um espaço onde o aluno age além do seu comportamento cotidiano, reconstruindo, refazendo o significado para a experiência humana, para produzir novas realidades, né? Então, o professor, ele trabalha como um andaime, né? Que chamava em inglês de scaffolding. Ele oferece um suporte necessário para o aluno alcançar a autonomia. E isso pode ser feito via colegas de sala também, né? Como eu falei. Então, vamos lá. Vamos entrar na aula mesmo? Então, vamos lá. Eu estou com um Google Maps aqui, desculpa, um Google Doc aqui, que eu já vou compartilhar com vocês, para vocês terem tudo isso já, e chegou no chat. Podem ir perguntando, quem quiser levantar a mão e perguntar alguma coisa durante a minha fala, que eu não vou ficar olhando no chat, porque eu estou aqui com várias abas abertas, tá bom? Mas podem ficar à vontade para perguntar, e Yolanda também, se você quiser pontuar alguma coisa, por favor, tá? Então, vamos lá, vamos falar de Google Maps. Eu estou falando de Google Doc, porque para mim o Google Doc é um hub central de todas as outras ferramentas do mundo. Porque na minha escola eu tenho que usar uma lousa, eu não tenho uma lousa física, porque eu trabalho online. Então, eu falei assim para os meus professores, vamos usar o Google Docs? E aí a gente foi usando, os professores usavam sem edição, pode ver que eu já compartilhei com edição aberta para vocês, porque eu acho que também uma lousa onde o aluno não pode tocar ou experimentar é uma lousa expositiva, eu não me interesso nisso, eu acho que uma comunidade, ela só funciona se as pessoas estiverem dentro dela, né? Então, vamos lá. Vou começar com o Google Docs. Se vocês olharem aqui as guias, a gente vai falar sobre três grandes blocos aqui, tá bom? O Google Maps, como um centro de estudos gerais, tá? Google Arts and Culture, quem não conhece, deve conhecer. Para todas as matérias serve. Dá para fazer muita coisa multidisciplinar, interdisciplinar, tá? E o Nano Banana para o final, para a gente fazer uma coisa um pouquinho mais com Gemini, tá bom? Então, vamos lá. Iniciando aqui, ó. Primeira ideia que eu tenho para vocês, já tem um link aqui do Google Maps, que a gente vai usar bastante, tá? Então, a primeira ideia que eu tenho é você usar o Street View. Quem que usa Street View aqui, levanta a mão. Para ir para casa, para ir para ir para o barzinho. Então, vamos lá. Todo mundo usa Street View. Por que a gente não usa em sala de aula, gente? É maravilhoso, né? Então, Eu tenho usado em sala de aula, é bem potente, viu? bem potente. Então, olha, eu vou até já compartilhar aqui o Street View. Eu estou aqui na região do Belém, Tatuapé, Moca, em São Paulo, tá? Então, o Street View já abre onde você está. E ali a gente pode já começar com uma aula de geografia e história. Então, por exemplo, eu quero procurar a Avenida Paulista, que é um lugar muito importante aqui em São Paulo, e todo mundo conhece, que é o cartão postal. Então, ali você já tem várias fotos, né, no Google Imagens, que você pode usar também a imagem de satélite, que daqui a pouco a gente vai falar como, mas para usar o Street View com seus alunos e em sala de aula, você só pega o Pegman aqui, que é esse homenzinho, ou sem pessoazinha amarela, tá? E eu vou jogar ele aqui dentro da Avenida Paulista, para a gente brincar um pouquinho. Tá? Ali a gente já tem a visão do Street View que a gente faz às vezes, né? Mas por que não falar um pouquinho sobre um lugar famoso na cidade, ou a própria Rua da Escola, né? Vamos explorar a Rua da Escola,
né? Por exemplo, como vocês estão vendo aqui, tem essa foto aqui, essa do Street View, é de 2018, mas a gente pode procurar mais datas mais recentes, né? Essa coisa do Street View de datas, ela está caindo um pouco, eles não estão atualizando, mas pode ser utilizado aí. Você pode também utilizar imagens antigas da Avenida Paulista para fazer comparações de como era a Avenida Paulista no passado. Então, eles podem fazer uma pesquisa, inclusive eles podem fazer uma pesquisa em casa, em grupos, na biblioteca, né? E depois vocês utilizarem isso como um trampolim para discussões em sala. Então, vamos lá. Eu não uso celular na sala de aula, que é proibido. Se você não tiver computador nem celular na sala de aula, lição de casa, né? Eles fazem um projeto para o final do semestre, façam um portfólio dos seus alunos. Quando tiver reunião de pais, os pais podem ver esse portfólio bonito que vocês vão criar com eles. É tão inclusivo, porque muitas pessoas podem não poder ir na Avenida Paulista, né? Eu, por exemplo, nunca fui para Teresina, né? Então, assim, quem que era de Teresina? Esqueci o nome, desculpa. Johanna? Vamos ver aqui. Não, eu sou de Aracaju. De Aracaju. A Johanna de Aracaju. Eu nunca fui para Aracaju. Se a Johanna mostrar uma rua, né, de lá, um lugar que ela gosta, né? Christian, que é de Teresina, né, Yolanda? Obrigada. Então, é isso, gente. A gente pode ir circulando com os nossos alunos e passeando, né? Então, por exemplo, a atividade que eu coloquei aqui na avenida, eu coloquei a Avenida Ipiranga com a Avenida São João, né? Você pode criar uma tabelinha assim com os alunos e criar, né? Como que era a foto antigamente e como a foto é agora. Perguntar para os alunos como reflexão posterior, quais prédios sumiram, o que mudou, o que você vê na roupa das pessoas, o que você vê nos carros, como a urbanização mudou, se está vendo lixo na rua, né? Então, são muitas... o céu é o limite, gente. É muito gostoso usar. Eu fiz vários testes, né? Porque eu dei aula até um ano atrás, e depois eu fui para coordenação, né? Full time, o tempo todo, né? Mas até o ano passado eu fiz todos esses testes com os meus alunos, inclusive alunos iniciantes, e dá para fazer com todo o nível de instrução, crianças e adultos, tá? Yolanda? Nossa, é muito interessante porque para cada disciplina a gente consegue ter uma perspectiva de como usar, né? Em arte a gente consegue fazer leitura de imagens, em literatura a gente consegue trabalhar letra de músicas, e a Avenida com a Ipiranga São João é muito conhecida na MPB. Em matemática a gente consegue trabalhar a escala dos prédios, dos espaços. Vou até fazer uma provocação aqui para quem estiver acompanhando. Coloca qual que é a sua disciplina e como que você usaria esse recurso. A Silvana colocou aqui de usar directions. Então, por exemplo, né, eu não sei se você é professora de inglês, Silvana, mas eu utilizei com os meus alunos. Então, por exemplo, mostra aqui, assim, olha, em inglês, a gente sempre ensina os alunos a falar as direções, né, turn left, turn right, vire à esquerda, vai à frente, né, e aí eles podem ir indo. Então, assim... quando você fala numa coisa 2D, que geralmente nos livros é aquele mapinha, né? Que ali é uma rua, sei lá, Elm Street, aquelas ruas que ninguém sabe o que é, que é uma rua fictícia. Usa aqui, ó, turn left on Federal Justice, turn left on Avenida Paulista, e ensinar eles a aproveitar o que tem de melhor na tecnologia. A tecnologia pode ajudar a gente, sim. Tá? Seguindo em frente, quem é professor de português, por exemplo, ou como vocês falaram, tem vários, em todas as matérias tem alguma coisa, eu estou explorando alguma coisa, tá? Aqui, assim, por exemplo, uma alfabetização cartográfica. Então, aqui, que a Silvana falou de direções, né? Dá coordenada, dá uma pista, vai para frente. Por exemplo, imperativos, se você está ensinando em português, imperativos, vá, faça, não faça, né? Você pode usar isso com o Google Maps, né? Você pode usar isso também para geografia,
né? E falar um pouquinho da cidade onde eles estão, né? O que você vê na esquina? Vai 2 quadras para o norte, o que é norte, o que é sul, né? E tudo mais. E eles podem investigar o lugar também, né? Para matemática. Esse daqui eu gosto muito. Eu vou mostrar para vocês de novo que existe no Google Maps. Quando vocês, se vocês quiserem também abrir o Google Maps e testar comigo, quando vocês clicam com o botão direito, vocês vão ver que tem tudo isso aqui, né? Para compartilhar onde você está, para você achar direções, né? O que tem, se tem restaurantes perto, né? Mas o que eu uso, eu acho que é legal usar para matemática ou para geometria, é measure distance, ou distância, né? Que o meu Google está tudo em inglês, desculpem. Então, para você, por exemplo, eu quero saber quantos metros é da Avenida Paulista para, sei lá, para a Avenida Rebouças. Então, eu vou colocar aqui. E aí, você está fazendo uma medição, tá vendo? Ó, ele vai mudando conforme, tá? E eu posso fazer mais de uma medição. Eu posso colocar mais tá? Para ir fazendo, por exemplo, um triângulo, eu quero ver, por exemplo, em geometria, sei lá, né, que é faça um triângulo isósceles e veja, né, gente, eu não sou professor de matemática, então não sei todos os nomes, mas assim, não é interessante fazer isso, né, você fazer a experimentação, né, isso é muito importante, né, para você construir significado, né, eu lembro muito bem quando eu era criança, e eles falavam essas coisas todas, você vê que até hoje eu não sei o que é um triângulo isósceles, provavelmente é esse aqui que eu estava tentando fazer, mas porque eu não sabia, eu não experimentava, né, era tudo muito, né, copia da lousa, faz, né, isso eu estou falando que eu estudei nos anos 80, né, as coisas mudaram, né, então a gente pode utilizar, triângulo retângulo? Se fechar aqui e fizer 90 graus, é um triângulo retângulo. Gente, nem lembrava, olha só, Yolanda, eu também estou aprendendo aqui, hein? Mas, gente, não é legal isso? Até para, assim, por exemplo, quem é professor de inglês, numbers, né? 2,5 quilômetros, ou sei lá, 2 quilômetros, né? E aí, por aí vai. Eu estou dando alguns insumos para vocês ir pensando, porque nós professores somos cabeças pensantes, né? A gente sempre tem que pensar na ferramenta, não como a ferramenta em si, mas qual o papel pedagógico dessa ferramenta, né? Senão, não adianta, porque às vezes a gente usa isso aqui e fala assim, faz um triângulo aí, acabou. Para quê? Para que isso? Só repetindo, por favor, para quem não pegou esse passo, é com o botão direito em cima do mouse, e aí, dentre as opções que vai aparecer, tem a opção medir distância. Ó, eu vou fazer de novo para vocês verem, tá? Vou até fazer um mapão melhor, que dá para fazer também de estados para estados, né? Vou tentar chegar aqui, ai, meu Deus. Ai, que legal. Tentar chegar lá, cadê a minha amiga de Aracaju? Peraí. Boa. Tentar. Então, procura aí, mulher, estado de Sergipe, olha aí, ó. Measure distance, tá? Você me encontra. E aí, ó, eu já vou lá para lá, hein? Vai, State de Sergipe aí, ó. Isso, vem para cá. Eu quero. Vai, Aracaju, vem para cá. Se joga, mulher. Se joga, manda a senha da porta. Se não tiver em casa, você entra. Ai, adorei, gente. Então, aí, ó, a gente vai puxar onde a gente quer ir, tá? Vou colocar assim de qualquer forma aqui, mas a gente pode experimentar com os alunos, né? Claro que, por exemplo, vocês têm que explicar também para os seus alunos que também a gente não vai viajar de uma forma reta, né? Então, por exemplo, se você quiser puxar de um lugar para outro, e nem tudo é uma reta, né? Então, principalmente em mapas, né? Então, eu acho que a gente podia testar, fazer, quer ir para o oceano, vamos. É isso, gente. Esse é uma das coisas, né? E eu acho que é super divertido também, porque aí você vai olhando o mundo e eu quero ir para Angola, gente. 7.000 quilômetros.
Que legal, né? Que legal eles verem. É isso muito importante, porque também nas aulas de geografia, ou até aulas multidisciplinares, né, interdisciplinares, onde que é Aracaju? Não adianta falar, Aracaju, é isso, é aquilo. Gente, eu não sei onde é. Então, a gente vai ficando um pouquinho mais palpável até um dia essa pessoa poder ir para Aracaju, né? Então, enquanto a gente não vai para lá, e experimenta aí pegar um avião, um ônibus, a gente usa o Google Maps. Ai, achei bonito. Então, essa geografia humana é muito importante, né? Eu acho que a gente pode sempre usar a antecipação e a novidade também, porque o nosso cérebro, ele também busca novidades, né? A gente volta, eu estava voltando para aquela história lá da aula de educação física, nós procuramos, às vezes, aquele professor que nos motiva, aquela aula que é legal, aquela aula que a gente tem um senso de novidade sempre, né? Nem sempre, porque aquela aula que é chata, o aluno fala assim, aquela aula é chata, não sei o que lá. Por quê? Porque é previsível, não tem nada de novo, o professor nem me escuta, o professor não me vê, o professor não me faz levantar. Gente, já pensou ficar sentado aqui, que nem eles ficam, 5, 6 horas? Professores, eles precisam de movimento, eles precisam de, né, inovação. Precisa ser toda a aula inteira? Não. Eles precisam de momento sentado, eles precisam dar uma levantadinha, eles precisam sentar em grupos, falar com outras pessoas, olhar as pessoas no olho, né? Então, eu acho que esse é um convite para vocês, para a gente trabalhar um pouquinho mais essa dopamina, para ter uma consolidação de memória, né? Tem uma ligação direta entre emoção e retenção, né? Então, as informações que são transmitidas num ambiente rígido, estressante, elas são processadas pela nossa amígdala como uma ameaça. Então, o aluno já, quando ele tem um conteúdo pedagógico envolto em ludicidade, ele já fica mais feliz, ele libera a serotonina, que eu já vou falar um pouquinho sobre ela, que é o meu neurotransmissor favorito, que traz felicidade para a gente, né, que traz aquela coisa assim, eu quero mais, né, uma etiqueta de relevância da nossa vida, né, e aí a gente recupera esses dados depois, porque uma criança que fez essa aula no Google Maps, ela vai lembrar onde é, isso vai ficar memorável, né, então vamos fazer isso mais vezes, né. Vamos lá, continuando. Literatura, a Yolanda tinha falado muito bem. Nossa, literatura, gente, eu coloquei um exemplo aqui, mas, nossa, eu quero viajar pelos livros com os meus alunos, tá? Então, por exemplo, eu coloquei um exemplo aqui das fotos, né? Porque existe o Grande Sertão Veredas, e quando eu era criança eu não sabia. Eu achei que era uma coisa assim, que Guimarães Rosa inventou. E ele é um mapa literário do norte de Minas. Quem leu, né? Existe o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, e ele preserva esses cenários, né? Então, eu coloquei 2 fotinhos aqui que eu tirei do Google Maps, que existe mesmo esse National Park, tá bom? E aí, o que vocês podem fazer? Entrar com o Pegman lá, tem Google Maps lá dentro, sim, que foi já mapeado, e observar o que são as veredas. São canais de água. Vamos ver como que são esses canais de água. O que são buritis? Até quando você vai comprar perfume na Natura, não tem o perfume Buriti? Quem comprou sabonete na Natura sabe, não estou fazendo propaganda. Mas os buritis são oásis no meio do cerrado. O que é o cerrado? Né? Então, experimentar, olhar árvores, olhar, né, a vegetação, olhar tudo, né? Olhar em volta, né? Porque o Street View ele tem 360 graus, né? Então, olhar para cima até, né? Então, olha a escrita criativa aí que eles podem fazer. Você é um jagunço atravessando o sertão, descreva um contraste entre o calor do cerrado e o frescor úmido quando você chega perto de um buritizal. Qual é a cor da água, o som do vento nas palhas dos buritis? Aí achei bonito, o Gemini que fez isso para mim. Então, olha, gente, convite para explorar mais livros. Não sei se vocês têm ideias de outros livros aqui, se vocês quiserem falar para mim, né? Aqui, ó, Machado de Assis. Mariana, você é minha best friend. Gostei.
Eu pensei em Vidas Secas, que eles também atravessam o sertão. Então, a gente fazia uma Verdade. medição mais ou menos de qual foi a distância percorrida pela família. Isso. E olha, a gente também, hoje em dia, tem muitas coisas de Netflix, de séries, disso e daquilo. Por que não conectar um pouquinho com a realidade deles? Ah, precisa ser só livro de literatura? Não. A gente pode falar de uma série que eles gostam, né? Numa aula de literatura mesmo, numa aula de português, de redação. Depois eles têm que fazer uma redação sobre isso, né? Inglês mesmo, né? Se eles nunca viajaram para o exterior, onde que é a Inglaterra, onde que é os Estados Unidos, onde que é a Austrália, onde que são outros países que falam a língua inglesa, né? Tem países na África que a gente não explora, que falam a língua inglesa, como a Nigéria, por exemplo. Então, assim, a Índia fala língua inglesa na Ásia, entendeu? Então, assim, abrir o mundo, né, para o aluno. Eu acho maravilhoso. Dá para fazer muita coisa. Todo dia que eu preparo essa palestra, porque eu vou renovando essa palestra, ela começou com uma guia, e cada dia eu vou aumentando a guia, só que hoje não ia dar tempo de fazer tudo, então eu comecei a meio que selecionar, porque não ia dar tempo de fazer tudo, mas assim, eu convido vocês, se vocês quiserem, falar comigo depois, né, eu deixei na primeira guia ali o meu LinkedIn, o meu Instagram, se vocês tiverem outras ideias, para a gente colaborar, né, e falar outras vezes sobre isso, né, eu acho que é importante nós, como comunidade docente, nos comunicarmos, participarmos, como vocês aqui estão nessa live, né, nesse aulão. É tão bom estudar, né? Porque o professor que estuda, que fala com outras pessoas, que se informa, mesmo que você fale assim, mas eu não sei se eu vou gostar. Gente, vai na palestra, vê o que você pode adaptar. Será que seus alunos não vão gostar? Né? Então, a gente aprende também a adaptar o que não dá para o nosso aluno. Isso aqui eu nunca vou usar literatura na minha sala. Como que você pode adaptar o MAPS? Está aberto o convite para vocês também, tá? Então, vamos lá. Continuando. Ciências e Ecologia. Tá? A BNCC está toda aqui. Eu adoro, porque dá para trabalhar com essas ideias da BNCC um pouquinho mais difíceis, né? Que você fala, puxa, como que eu vou trabalhar com esse conceito aqui, né? Ecologia é uma coisa assim que é até repetitiva em todas as séries e todas as instruções têm alguma coisa sobre mudança climática. Eu acho que a gente tem que falar mesmo, né? Então, eles podem visitar áreas com mudanças climáticas, né? Por exemplo, como está escrito aqui, geleiras, né, que recuaram. A Cristiane falou sobre trabalhar com levantamento de espécie. Na arborização urbana, gostei. Depois eu gostaria que vocês abrissem o microfone para falar um pouquinho mais sobre essas ideias, para a gente até fazer um aulão comunitário aqui, hein? Se vocês se sentirem à vontade, podem levantar a mão, tá bom? E no final eu vou também abrir um momento para a gente conversar juntos, tá? Juntos e juntas, para nós trocarmos umas ideias, ver o que vocês sentiram e o que vocês gostariam de também incluir aqui, porque eu posso até incluir algumas coisas a mais e formatar um pouquinho para a gente permitir que esse Google Doc seja vivo, né? E que a gente vai aumentando aí para as pessoas, né? E vocês podem compartilhar, fiquem à vontade para compartilhar com seus colegas aí de escola, tá bom? Então, comecei com o uso do Gemini aqui, né? Então, por exemplo, a gente tem que pensar na inteligência artificial de uma forma amistosa, né? A gente tem que, não precisa exagerar, porque agora está essa hype, nossa, eu vou usar a inteligência artificial em tudo. Eu vou até, nossa, eu pergunto para o Gemini todo dia, né? Estou até tomando cuidado, porque assim, a gente tem que pensar na sustentabilidade dessas ferramentas, né? Que a gente está gastando água pra caramba. Mas eu acho que a gente pode pensar em produtos mais robustos com os nossos alunos, ensinar eles que não precisa ficar perguntando coisa boba, né? A gente pode pensar, por exemplo, a gente vai fazer uma pesquisa de campo no Gemini sobre geleiras. Então, a gente pode. Eu coloquei aqui o Google Doc já um PIN.
Ah, eu achei que ele estava. Só um minutinho, eu vou colocar aqui. Tá aqui. Tá na mão. Vou deixar ele com um pin aqui para a gente ter. É que o papo tá tão bom no chat que a gente esqueceu do Google Doc. Então, assim, eu acho que é importante a gente pensar no Gemini e ensinar nossos alunos que não precisa fazer 1000 prompts para fazer o mesmo trabalho, né? A gente fica retrabalhando a inteligência artificial e a máquina sem necessidade. Se a gente faz um prompt um pouquinho mais robusto, a gente consegue fazer numa só vez o trabalho todo, né? Então, como que a gente faz para eles não plagiarem? Porque eu acho que esse é o grande medo dos professores, que eu acho que com o tempo a gente já está perdendo, né? Não precisa ter medo. O aluno ele vai começar a ter um senso crítico junto com vocês, de usar o texto que eles criaram via Gemini, para resumir apenas, para ver, assim, qual que é a língua, eu sempre falo para os meus alunos, qual que é a linguagem que ele usou e a linguagem que você usa, vamos comparar. Por exemplo, todo mundo fica falando que quando a gente fala assim, é essencial, é crucial, é fundamental, isso é uma coisa que a IA criou. Mentira, porque eu também uso. Então, a AI copiou de mim. Então, vamos ensinar para os alunos, olha, eu uso essencial nos meus textos. Então, quando eu vou colocar isso no LinkedIn, os meus colegas já sabem que eu falo isso mesmo. Agora, quando eu vou usar uma linguagem que eu nunca uso, será que isso está certo? Na sua série, é normal escrever tanto assim? Foi isso que eu pedi no enunciado, que tem isso. A gente tem que dar rúbricas e critérios específicos para o aluno não ir lá e fazer tudo, né? Então, a gente tem que simplificar, né, a ideia da IA para o aluno. Ela serve para a gente fazer pesquisa? Sim. Ela vai nos ajudar muito? Sim. Ela pode ser um assistente pessoal seu, com certeza. Mas a gente pode usar um prompt único para resumir tudo, tá bom? Então, aqui nesse daqui da Ciencicologia, a gente pode usar as imagens de satélite, né? Vocês já usaram imagens de satélite? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai aqui no Explore do Pegman, aqui, você pode ir no mapa mesmo, e aí ele mostra se é terrain, né? Que é terreno, no caso, trânsito, né? O tráfego. Se tem, assim, é que aqui eu tô. Peraí, deixa eu só colocar um. Vou colocar mais um aqui no Brasil, só um minutinho. Tá. Aí ele tem, por exemplo, né, as estradas, a gente pode colocar também outros tipos, né? Olha, tem até de queimadas, qualidade do ar, o tempo de viagem, o measure que eu já falei, né? Tá? Esse eu não conhecia ainda, viu? Eu já tinha usado o satélite, mas não com todas essas outras funções. Então, a gente tá, e cada vez mais a gente pode explorar um pouquinho, tá vendo, ó? Aqui ele já está falando aqui de wildfires, o que tem, né? Aqui tem o tráfego também, tá vendo? Ó, daqui que saem as estradas, tá? Acho que wildfire não tem, né? Provavelmente não tem nesse momento. E em Brasília tem muito seca, né? Na época do Cerrado, deve ter algum ponto de fogo aqui. Mas é importante a gente explorar antes de mostrar para os alunos, né? Então, façam uso do Gemini, dá para fazer pesquisa. E agora a gente pode falar, por exemplo, de urbanismo, explore diferentes bairros, comparando, por exemplo, a periferia de São Paulo, aqui, a gente, por exemplo, eu estou aqui no Tatuapé, né, a gente já está na zona leste de São Paulo, são bairros, vão cada vez mais para a zona leste um pouquinho mais pobre, né, e comparar, por exemplo, vamos lá para a zona sul de São Paulo, né, não sei, no bairro de vocês aí, qual que é a zona, comparar, fazer uma análise crítica com os nossos alunos, analisar a infraestrutura de acessibilidade, por exemplo, aqui, onde eu moro,
tem ciclovias, mas as ciclovias são péssimas. Então, dá para mostrar para o aluno assim, eu não consigo ir de bike para a minha escola, você consegue? Né? Então, esse tipo de coisa que a gente pode conversar com os alunos e mostrar um senso crítico para eles também, de como o nosso país está, de como a gente pode ter conversas duradouras e constantes com eles sobre a vida deles, de saber, né? Só uma coisa, importante a gente sempre lembrar, com crianças, é importante a gente não mostrar, com crianças ou adultos, né, alunos em geral, não mostrar a nossa rua, né, porque eu trabalho muito com o Street View, e eu peço para eles não mostrar, eu falo assim, olha, vocês podem mostrar qualquer lugar do seu bairro, mas não a sua rua, porque porque é perigoso, a gente não sabe onde a gente vai colocar isso, né, principalmente porque se a gente está usando um Google Doc colaborativo, eu não sei onde vai parar esse Google Doc, né, principalmente porque ele está aberto para a edição. Então, assim, tomem cuidado nesse sentido, né, para ensinar os alunos a cuidar dos seus dados, né. A gente tem a lei de LGPD, a gente tem o ECA digital também, né, que a gente sempre tem que cuidar, não ficar colocando, hoje eu vou falar do Gemini, mas não ficar só para já lembrar disso, não ficar colocando foto de criança dentro do Gemini, né, eu trabalho com fotos com os adultos, mas assim, a gente tem que ficar pensando, né, criticamente, onde vão essas fotos, né? Então, eu uso o Google Pro na minha escola, então, eles têm um filtro, o Gemini tem um filtro para educação, né? Então, menores de 12 anos não usam, né? Mas eles podem ter acesso na casa deles. Então, assim, tomem cuidado com essa questão de foto, tá? Eu até parei de usar fotos no Gemini, é super divertido, a gente vai fazer juntos aqui como professores e docentes, mas com crianças, não, já dizia a Amy Winehouse. Então, vamos lá. Passando para Google Arts and Culture. Eu amo. Vocês já foram no Arts and Culture? O melhor amigo de pandemia foi ele. Que delícia, gente. Olha, visitas aos museus em sala de aula, professores, professoras e gestores e coordenadores, por favor, levem os seus alunos para passear. Não precisa passear a pé, não precisa levar de ônibus, ter aquele trabalhão todo. A gente pode fazer um trabalho de projeto junto com os alunos, usando o Street View, tá? Vou pedir para vocês clicarem aí, para vocês irem dando uma olhadinha, né? Olha só, aqui tem 1000 coisas, né? Olha, eu olho isso quase todo dia aqui na Holanda, mas eu não consegui explorar tudo, é impossível, né? Porque a gente não tem tempo de ficar o dia em todo, porque dá vontade de ficar o dia todo no Street View dentro dos museus. Mas eu vou mostrar como funciona. Toda vez que vocês virem o Pegman, aqui nas fotos, quer dizer que tem um Street View lá dentro, tá? Eu vou entrar aqui no MASP, porque eu estou em São Paulo. Olha lá. E aí a gente tem que pensar no passeio que esses alunos vão fazer. Tudo bem, não é ir no MASP, seria legal levar o aluno para o MASP, mas ele pode ver uma obra de arte. Olha só como é rico isso, né? Eles podem escolher uma obra de arte de escrever, né? Principalmente porque, assim, se a gente vai pensar em inclusão, a gente tem que pensar em escolas também que não têm, né, tanto a escola como os responsáveis não têm dinheiro para ir no museu, né? Ou não tem tempo, ou a escola não está no currículo da escola aí naquele ano no museu. Por que não levá-los ao museu junto com vocês, né? Passear, conversar. As possibilidades são inúmeras para esse tipo de atividade, né? Então, no Google Doc que eu compartilhei com vocês, vocês podem dividir a turma em grupos e cada um explora um corredor do museu e escolhe uma obra de arte, tá? Aí eles devem caminhar, você pode dar um tempo limite, porque senão eles vão ficar perdidos que nem eu, vão ficar meia hora lá passeando e fazendo hora. Vocês têm que dar um tempo limite para eles. Olha, 5 minutos para vocês acharem junto uma obra que vocês querem, né?
E aí, dependendo da faixa etária, vocês podem fazer uma curadoria antes, porque, né, depois eu vou mostrar para vocês, tem muitos museus que têm muitas obras mais diferentonas, né? Então, tem nudez em arte, né? Então, assim, a gente também tem que pensar na curadoria que a gente faz para os nossos alunos, né? Se tiver tudo bem também vocês conversarem sobre isso na escola de vocês, também ótimo, né? Mas é bom sempre dar uma olhada no museu que vocês vão explorar para ver, né? Se antecipar de problemas, né? E até conhecer um pouquinho, né? É legal quando o professor sabe aonde ele está indo, né? Ou pedir para o aluno falar assim, me conta um pouquinho dessa obra de arte. A gente está falando, por exemplo, de cores. Que cores que você vê, né? Que objetos? Como você descreve essa pessoa, por exemplo, esse quadro que a gente está vendo aqui, ó, como você descreve ela em relação à sua mãe, à sua tia, à sua professora, né? E esse passarinho aqui, parece com o passarinho que vocês estão vendo aí na rua de vocês. Que animal é esse, né? Então, olha só, é lúdico, é legal, é colorido. A gente também, né, vai explorar muito, assim, essa ludicidade, mas também uma realidade que eu acho que é muito válida para os alunos, né? Falando sobre a ludicidade um pouquinho, ela dá um pouquinho de segurança psicológica para os alunos, né? Quando a gente, por exemplo, brinca de ir em museu e falar, olha, explora isso ou aquilo, a gente, se ele errar, se ele falar errado, não sei, isso aqui não é, isso aqui é uma galinha, não é um fazão, acho que é um fazão, né, gente? Um erro num jogo, um erro num projeto como esse, ele não é visto como um fracasso, mas como parte da descoberta do aluno, como parte da dinâmica da aula, né? A conexão social, uma coisa que eu sempre falo é que o riso, ele é contagioso, ele não é nem contagiante, ele é contagioso. O riso compartilhado, ele cria a ocitocina, que é um neurotransmissor que aumenta a confiança entre o aluno e o professor, entre aluno e aluno. Então, esse engajamento lúdico, ele pode levar a um flow, né, de pensamentos legais, um desafio que a atividade, se eu errar, não está tudo bem, né? E aí o aluno vai começar a acertar, né? Então, eu acho que isso dá totalmente um sentimento de pertencimento quando a gente faz uma atividade dessa, né? Vai ter aquele aluno que não vai estar interessado? Vai, mas a gente vai puxar ele, a gente vai perguntar para ele, olha, você não quer ser o líder? Por que não pegar aquele que é mais chato, aquele aluno que é mais revoltado, fala assim, vem cá, ô Merlin, vem cá, você não pode ser o líder aqui, escolher para teacher aqui, por favor, né? Mas aí você tem que contar o tempo para mim, porque senão eles não vão terminar. Você pode fazer isso para mim? Aí você faz combinados com os alunos, né? Faz uma regulação desse aluno também. Às vezes esse aluno que eu falei que é, entre aspas, revoltado, ele está num modo de sobrevivência também. A gente nunca sabe, né? Eu trabalhei a minha vida inteira com adolescentes e crianças, né? Desde os 6 anos até, né? Idade adulta, né? Aí, esses alunos, às vezes, estão humilhados, eles estão acuados, às vezes eles estão com problemas hormonais, estão com problemas cognitivos, são alunos, talvez, não laudados, né, de inclusão, de necessidades especiais, às vezes estão com problemas em casa, às vezes estão chateados, às vezes sua aula é chata. Fiquei em silêncio para a gente pensar, porque eu também já dei aula chata, né? E tem momentos que a gente tem que ficar mais tranquilo, sim, não precisa ser, tudo criativo, eu vou mudar o mundo em todas as minhas aulas, não. A vida não é assim, mas se você criar um sentimento de novidade sempre, eu acho que pode funcionar, né? Porque o aluno vai falar assim, você fez assim? Você vai fazer hoje? Por exemplo, eu falei para vocês no começo da minha fala que eu sou professora de comédia também. Eu fiz por mais ou menos 15 anos um projeto de teatro e comédia, porque eu estudo, né, neurotransmissores e eu descobri que o humor é uma ferramenta na educação, né, e eu fiz esse estudo, ainda estou estudando, né, longe de mim falar que eu sou especialista em neurociências, mas eu gosto muito de pensar que a gente pode maquinar, né, o nosso cérebro para se empolgar mais, né, para atuar de uma forma mais assertiva
na educação de nossos estudantes, né? E eu descobri que a risada também, ela dá esse senso de assim, pertencimento, de conexão entre pessoas, né? Então, quando você faz aquele aluno rir por alguma coisa, ele, por um momento, ele fala, oxa, opa, eu acho que eu não vou fugir dessa aula. Eu acho que gostei de rir, porque o riso, ele gera, né, todas essas coisas gostosas no nosso cérebro. O ambiente acolhedor, ele também libera níveis de serotonina, né, e inibe a agressividade, ansiedade, né. Até eu mesmo, né, eu faço corrida para cuidar da minha saúde mental, né. Tudo bem que faz umas 3 semanas que eu não corro, mas eu sei que toda vez que eu correr, eu estou liberando algo bom para mim. Ele vai fazer eu continuar na minha vida. Nossa vida não é fácil. Então, por que não exercitar esse tipo de coisa, né? Tem uma conexão do humor com a satisfação também, né? O riso e a interação positiva, além da serotonina, né? Ela dá uma satisfação da pós-atividade. Fala assim, nossa, que gostoso que a gente foi, nossa, gostei tanto de ir no museu, chegar em casa e falar para os pais, nossa, a professora me levou lá para o MASP, eu fui lá e vi um fazão que parecia uma galinha. E aí, quando ele se sente seguro e feliz, ele baixa as defesas dele, e esse relaxamento que o aluno tem, ele pode permitir que uma informação não saia da memória, né? Principalmente de curto prazo, né? E depois ela vai ser processada de uma forma mais profunda, se você continuar com essas atividades, né? Bom, falando mais sobre o arts, tá? O arts and culture. Não sei se vocês também conhecem aqui o Zoom Views. O Zoom Views é imagens com gigapixels, ok? Então, eu vou mostrar para vocês que dentro do Arts and Culture também você pode analisar as obras de arte com super zoom, tá? Então, aqui você tem todas elas. Vou entrar nesse daqui. Opa, acho que a minha conexão tá meio ruim. Abriu esse aqui. Vamos lá. Ó, então, aqui esse é o view normal, né? Do Wedding Supper. Que é um casamento. Aí eu quero ir lá mais perto, ó. Tá vendo como aqui o zoom, ele tá indo mais? Ó, vou chegar nesse moço aqui. Ah, ele não gostou da comida. Vamos ver o que ele tá comendo. Ah, que não tem nada no prato dele. Tá explicado. E ela tá olhando para ele também. Olha, gente, Mas ela não tá com a cara de quem tá gostando muito do B.O., não. não tá gostando da festa também, não. Né? Ela tá muito querendo... Tá precisando de uma cirurgia no Eu acho nariz. que, na verdade, deixa eu ver quem que é de quem que é essa obra de arte. Martin van Mytens. Esse eu não conhecia. Tá na Viena, na Áustria, no Schönbrunn Palace. Tá todo mundo aí precisando da harmonização facial. Opa! E rinoplastia. Mas, gente, olha que rico a gente chegar aqui e ficar analisando. Olha Ele gosta de narizes nesse cara, menina. Passada. Olha só, gente. E aí eu cheguei no máximo do meu zoom. Mas você vê que você pode analisar toda uma obra de arte em detalhes, né? Falar também, né? Porque tem artes que elas têm mais fissuras, né? Tem mais antigas, tem menos restaurações, né? Vocês podem falar disso também, né? Em aulas de história, por exemplo. Acho ótimo. Tá? Então, vocês podem explorar fotografias, né? Aqui na atividade que eu fiz, eu peguei essa obra famosa, né? E foquei no brinco de pérolas. E aí o aluno pode fazer uma descrição. Eu sou professora de inglês, aí o aluno faria a descrição em inglês, mas vocês podem usar o português, o espanhol, né? Se vocês forem professores de línguas. Mas pode também ser, por exemplo, se você é um professor de geografia, vocês podem também trabalhar, por exemplo, tem algumas obras que dá para ver pedras, né? Meu filho, por exemplo, é está se formando em geologia.
Então, é pedras e rochas, né? Como que a gente pode mostrar para esse aluno diferentes formas, texturas, né? Nas artes também, né? Texturas diferentes, cores diferentes, né? Então, daqui a pouco eu vou chegar em mais cores nas artes, tá bom? Que é aqui, ó. Tem o Arts Palettes também, dentro do Arts and Culture, tá? Vou mostrar para vocês. A paleta de cores aqui, ó, você pode escolher, e ele vai escolher, vamos escolher, escolhe uma cor aí, Yolanda, por favor. Eu escolho laranja. Laranja, tá bom. Então, ele vai escolher toda a paleta, olha a Frida Kahlo, que eu adoro, toda a paleta laranja que tem possível aqui, né? E aí a gente pode explorar com os alunos, né? Em artes, por exemplo, eles podem escolher 5 cores que falam, 5 cores complementares, 5 cores análogas, né? E eles podem falar, né? Quais combinações de cores transmitem calma? Qual cor que você acha que, nesse caso, por que o vermelho parece mais calmo do que agressivo, falar um pouquinho sobre emoções, também é bom, né? Então, tá ligado tudo, cultura, com arte, com cor. Eu gosto muito do palette, tá? E agora, vamos chegar no Nano Banana, que eu gosto também, tá? Eu uso um pouquinho menos, porque ele um pouquinho menos sustentável, né? Criar imagens online, elas, na inteligência artificial, elas têm um gasto não muito sustentável a longo prazo, né? A gente ainda vai estudar os efeitos do uso de criação de imagens, porque é muita coisa que produz de água para todas essas plants, né? Eu esqueci como que chama, essas fábricas, né? De AI, elas gastam muito, né? Porém, a gente pode usar de uma forma pedagógica, de vez em quando, né? Para fazer uma coisa diferente, né? Então, eu usei assim, como a gente está falando de arts and culture, eu pensei assim em como que seria uma pessoa que mora dentro do museu? Aí perguntei para os meus alunos, é uma pessoa milionária? Ou é um zelador? Ou é um estudioso? Quem que mora dentro do museu? Então, a gente podia pedir para o Nano Banana criar essa imagem. Então, eu coloquei aqui, como seria a pessoa que mora na National Gallery de Londres? E aí, escolhi porque quando vocês entram, até vou entrar no Gemini aqui para vocês verem, vocês podem escolher o tipo de imagem que vocês querem, né? Vou mostrar aqui, ó. Quando vocês clicam em Create Image, aqui, ó, ele fala o estilo, né? Então, pode ser surreal, pode ser... Esse aqui que eu escolhi foi Moody. Eu queria, assim, uma coisa mais tranquila. Pode ser Portrait, pode ser Old Cartoon, né? E aí eu pedi para ele falar quem que era o morador lá da National Gallery de Londres. Aí o resultado foi essa pessoa aqui, que é uma mulher. Gostei que ele não teve viés, porque geralmente eles colocam um homem. Então a IA está aprendendo comigo que eu gosto de fotos de mulheres. Legal, né? E aí ela está estudando aqui, realmente, isso daqui é uma foto da National Gallery, tá? Só que com o tipo de foto que eu pedi, que é Moody, que é, assim, uma foto um pouquinho mais no ar. Legal, né? Aí eu fui em frente. Aí eu falei assim, vamos entrar. Então, em vez assim, eu não posso colocar foto do meu aluno, que é menor de idade, dentro do Gemini. Vou colocar uma foto de celebridade. Vou colocar foto do Neymar, vou colocar foto do quem vocês quiserem. Quem vocês quiserem. Porque aí você não coloca você, nem coloca o seu aluno. Claro, se você trabalhar com alunos no EJA, por exemplo, eu super colocaria a foto deles para eles estarem dentro de um museu, né? Mas pede para eles, porque assim, eu acho que uma coisa que a gente pode falar que personalizar é muito importante para o aluno se sentir pertencente. A gente está falando de senso de comunidade essa noite, né?
E não tem coisa que é mais legal do que um professor lembrar. Eu gosto da Shakira. Ah, a professora lembrou, né? Ou perguntar para eles, eu lembro que você gostava daquele jogador de futebol, eu lembro que você gostava daquela atriz, né? Por que não? Por que não usar os gostos deles para explorar com o Gemini, né? Então, aqui eu coloquei o Paulo Freire, que é o meu favorito, conversando com a moradora lá da National Gallery. Eles estão batendo um maior papo. O que vocês acham que eles estão falando? Não é uma coisa a se pensar? Com certeza. Diferente, né? E assim, é para fazer um projeto legal, né? E aí aqui eu deixei uns espacinhos aqui para vocês fazerem também, se vocês quiserem. Eu vou dar um minutinho para vocês colocarem o nome de vocês aqui, quem puder, né? Quem tiver no celular, não tem problema, tá? Mas eu gostaria que vocês pensassem numa celebridade, tá? Colocar o nome de vocês aqui na primeira coluna. E na segunda coluna, eu quero que vocês pensem num prompt como o meu, tá? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, ó. Quanto mais, porque assim, esse prompt aqui, ele deu mesmo essa foto, porque eu já tinha pedido uma moradora da National Gallery, e aí ele juntou. Mas vocês podem fazer assim, coloque a Shakira me abraçando a Yolanda. Aí tira a foto da Yolanda aqui, copia e cola, né? Porque dá para fazer isso também. Você pode subir uma foto via Google Drive, ou você pode copiar e colar uma foto que está no seu computador, dentro do Gemini mesmo. Por exemplo, eu vou tirar uma foto minha daqui só para vocês verem. Ó, vou tirar um print da tela. Aí vou mostrar para vocês, ó. Tirei um print da tela, tá vendo? Aí aqui eu posso colocar meu prompt. Por favor. Eu gosto de falar por favor pro Gemini, não sei se precisa. Ai, Tem gente. dia que é bom, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, Às né? vezes, eu sou mal educada com a IA. Às vezes, eu falo assim, não falei isso para você. Aí ele fala, desculpe, é verdade. Ele é super educado comigo. Então, por favor, crie uma imagem minha com o Paulo Freire na Avenida Paulista. Estamos nos divertindo. Vamos ver se vai? Quanto maior o prompt, mais robusto, melhor, tá bom? Que aqui ele está carregando o Nano Banana. O Nano Banana é o criador de imagens do Gemini, né? Você pode criar uma imagem do nada, ou você pode inserir uma imagem para que o Gemini mude essa imagem para você. Enquanto ele vai criando, eu vou continuando aqui, tá bom? Endorfina, tá? A endorfina é o analgésico do esforço. Quando a gente aprende alguma coisa nova, ela exige muita energia, né? E às vezes a gente tem um desconforto cognitivo. A endorfina é a resposta que a gente precisa para manter o corpo sob desempenho, sob pressão, né? Com desempenho sob pressão. Então, a gente fazendo atividades como essa, que são difíceis, né? Porque você tem que pensar no prompt, você tem que pensar qual que é. Depois, quando você vai dar uma risada da foto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aí tudo muda, porque quando você dá risada, aí já, opa, já liberei. Adorei. Ai, olha, eu tô com a mesma blusa que eu tô mesmo. Nossa, gente, Gemini é demais, né? Incrível. Até minhas manchinhas no rosto ele tem. Ai, Paulinho, eu gosto tanto de você. Então, vocês veem, né? Olha só que gostoso, a gente ri com os nossos alunos. A gente, né? Claro que com a foto pessoal nossa, ela é muito mais legal, né? Mas utilizem, né? Se vocês não podem usar as fotos dos seus alunos, utilizem as fotos de celebridades que eles gostam, né? Pode criar uma imagem do nada,
crie um corredor na Avenida Paulista que tenha por volta de 40 anos e seja da nacionalidade X, Y, why not? Né? Eu gosto muito de trabalhar assim, porque aí a gente está liberando todos os neurotransmissores possíveis, né? A gente tem que pensar nesse ciclo de segurança psicológica que eu falei, né? Então, como que a gente aplica isso sem perder o controle da aula, né? Assuma a postura. O professor que define o tom. Então, se você quer uma aula vibrante, se você quiser uma aula legal, você também tem que estar com a energia que conduz essa aula, né? Se for para ser bobo, que nem eu, falo umas besteiras, que às vezes as pessoas não riem. Eu falo assim mesmo, porque eu vou dar risada sozinha, entendeu? Então, vocês têm que acreditar em vocês mesmos. Às vezes as pessoas falam assim, Marilyn, mas eu não sou engraçado. Não precisa ser engraçado para ser divertido. Isso aqui é divertido. Você pode ser sério e estar fazendo uma brincadeira dessa com o Paulo Freire, né? Gente, eu já mencionei o Paulo Freire em tantas palestras que eu acho que vão começar a me cobrar. Então, vamos lá, ó. Olha a Yolanda, como seria a imagem de um trabalhador de vidas secas, o livro? Coloque a Xuxa americana. O inusitado. Ai, achei tão bonito. Eu achei que ficou meio desproporcional. Ficou, Esse ficou uma tamanho, mini coisa que eu acho Xuxa, que pode mas melhorar. ficou uma mini Xuxa, mas olha, eles estão olhando na mesma direção, eles estão pensando na mesma coisa, tá? Então eu gostei, viu, Yolanda? Achei que você foi muito criativa, né? Obrigada. E importante, por exemplo, a gente pensar assim, né, num feedback imediato e não punitivo, tá? Então, por exemplo, quando a gente faz uma atividade dessa, eu falo para a Yolanda, não, tudo bem que tá o tamanho diferente, o jogo não se torna punitivo, né? Porque o pior da experiência de sala de aula é quando o aluno tenta alguma coisa diferente e o professor o corrige. Tudo bem, correção é importante. Se o aluno, por exemplo, um aluno de línguas está errando, a gente precisa corrigir, mas tem um jeito de dar feedback, tem um jeito de corrigir de uma forma tranquila, né? A gente tem que usar o humor também, às vezes, para falar, nossa, mas a Xuxa tá pequenininha, assim, mas tá tudo bem, eles estão olhando para a mesma direção, então, dali, você puxa o seu aluno de volta, assim, não tá errado, não tem problema, tá tudo legal com a sua foto, também gostei da sua, né? Nem todas saem perfeitas como a gente quer, né? E aí a gente pode bater um papo também sobre como, né, utilizar o Gemini para isso, né? Ó, tá saindo outra foto aqui, quero saber quem que colocou. Quem que é o Anonymous Hamster? Porque vocês não estão. Deixa eu ver. Cria uma imagem com qualidade fotográfica, ótima resolução do Darwin, visitando o Vale do Catimbau. Cristiane, como assim? Parabéns para a Cristiane. Entrou Muito no legal. clima do aulão, entrou. Gostei muito mesmo. Achei que foi assim, uma coisa assim, até assim, pensativo, né? Vamos fazer um zoom aqui nele? Peraí. Nossa, ficou muito legal essa mesmo, hein? Eu acho que isso, olha só, gente, com a qualidade, né? Como as coisas. E a gente nem imagina como que vai ser no futuro. A gente está em 2026. Vocês imaginam daqui a 10 anos como isso vai estar? Pode falar, Yolanda. Maluquice. É, sobre isso das imagens, nos primórdios da IA, vulgo, 2 anos atrás, a Uhum. gente conseguia diferenciar muito bem, assim, que a imagem, nossa, foi feita por IA, olha quantos dedos tem, olha quanto, que bizarro que é isso. Hoje tem hora que eu tiro uma foto bonita e falo, meu Deus, se eu postar isso aqui, vão achar que é IA. Porque a gente fala, gente, tá muito avançado. Mas não era sobre isso que eu ia falar, é tirar uma dúvida com você. Não sei se só eu, mas eu carrego um trauma de pandemia, de doc colaborativo, que é aquela coisa, você põe, aí alguém pode tirar, às vezes faz uma estrutura toda bonita e maravilhosa. Tá Sim, todo mundo editando, aí alguém pode ir lá e apagar. Aí sim, quem que apagou? É aquela capivara anônima. Aí você não consegue nem entender o que aconteceu. Que estratégia que você passa para a gente, que você sugere que a gente use
para lidar com isso que pode acontecer ou também para diminuir essas chances? Ótimo, ótima pergunta. A primeira coisa que eu diria é pedir para eles entrarem com o e-mail pessoal deles, né? No Google Pro, no Google de Educação, os alunos entram pelo login deles, então a gente sabe quem que é a capivara anônima, quem que é, né? Então, entrando com o login deles, né? Fazendo convites também para eles também, via Google Doc, para que eles entrem com se você não tem um e-mail da escola, eu ensinaria eles a respeitar. Por exemplo, vocês estão aqui, vocês não são, porque eu estou usando o meu login do meu workspace, né? Então, vocês não são da minha escola, então não está aparecendo o nome de vocês. Mas a gente consegue ensinar os alunos de uma forma inteligente, falar assim, gente, não pode apagar, não pode fazer bullying com amiguinho, tá bom? E aí, e isso acontece muito, aconteceu comigo com turmas de adulto. E a pessoa fica estressada, fala, não, mas eu escrevi tudo, ele me apagou, eu não vou fazer mais, isso é uma bagunça. Então, uma coisa que eu faria é, primeiro, se vocês acham que é uma de criança, eles não vão respeitar, eu colocaria uma listagem com os nomes já e ficar monitorando via edição. Porque aqui na edição do Google Doc eu consigo ver, né, por exemplo, quem que é quem, né? Então, por exemplo, todo mundo é anônimo aqui, né? Mas eu já vi que a Cristiane era o Anonymous News, por exemplo, né? Então, no começo da aula, você já vê quem que é anônimo. Na hora que eles escreverem, você já vê a corzinha deles. Tá vendo? Ó, o Anonymous Alligator lá que tá colocando um Machado de Assis ali, deve ser quem? Aí, quando a pessoa colocar o nome aqui, eu vou falar, esse alligator aqui é o Joãozinho. Se o Joãozinho apagar, eu vejo aqui na edição. Então, olha, eu não tive mais problemas depois que eu ensinei meus alunos. Pode acontecer desastres? Podem. Já aconteceu com os meus professores. Outro dia, teve uma professora que falou assim, nossa, apagou tudo do meu outro aluno e não estava logado e tal. A gente tem que regular nossos alunos de forma que eles entendam que atrapalha todo mundo, né? Caso aconteça muitas vezes, aí eu faria falar com os pais, falar com os responsáveis, né? Mas dividindo em tabelas não dá tanto problema, tá, Yolanda? Joia. Às vezes também eles nem fazem por mal, né? Às vezes é sem querer mesmo, seleciona, apaga. É Uma coisa que eu fiz, isso. que eu lembrei aqui, é nessa de separá-los em grupos, fazer um docs para cada grupo. Então, ter uma cópia, então você Exato, tem menos chance do que você ter 35 mexendo no mesmo com documento, certeza. ou docs ou apresentações, slides, você ter ali menos pessoas, menos caos por vez. É uma ótima ideia. Então, por exemplo, se eles estão fazendo um trabalho em grupo, faz um doc para cada um, porque eles não vão apagar do grupo deles, senão eles perdem nota, né? Então, é uma forma, assim, de uma forma meio, né? A gente tem que pensar que adolescente, por exemplo, vai querer brincar com o grupo dos outros. Então, você dá um doc diferente para cada um. Uma ótima ideia, tá? Eu estou esperando esse Machado de Assis, já já eu volto. Eu adoro, gente. E aqui, por exemplo, tem algumas outras ideias, né? Eu vou terminar já a minha fala, mas assim, vocês podem fazer uma máquina de tempo, né? Pegam no Street View uma foto, né? E pede para eles criarem assim, como será a Avenida Paulista em 2050? Imagine com toda, né? Com toda evolução dos carros e por exemplo, está falando de transporte público. Como será o transporte público na Avenida Paulista? Ou como que vai ser né, agora que a gente está tendo muitos alagamentos, como que vai ser as geleiras lá, não sei aonde, no Iceland, na Islândia? Pode ser? Pode ser, né? E agora, também planejamento urbano, sustentabilidade, né? Planeje um jardim vertical para a cidade de São Paulo, né?
Vamos fazer, assim, uma coisa diferente com os alunos, para eles pensarem em coisas positivas, porque às vezes a gente fala assim, sustentabilidade. Ai, mas tudo é tão, né, parece que o futuro é dark, assim, a gente não tem futuro mais. Eles podem sonhar. Pensem num jardim vertical que tenha, que ajude, né? A gente tem mais pássaros em São Paulo. Vocês sabiam que São Paulo teve mais pássaros na pandemia, porque depois a poluição caiu, né? E aí os pássaros começaram a voltar para São Paulo. Hoje em dia a gente tem maritacas, papagaios, né? O número de pássaros aumentou muito na pandemia. Não é isso legal para a gente conversar com nossos alunos, né? Então, já vou dar uma olhadinha aí, a Yolanda está me ajudando aqui no chat, mas já dou uma olhadinha, tá bom? Deixa eu ver. Tem mais um Paulo Freire? Tan, 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 tan. Gostei. Ó, em Teresina, hein? Gostei. Tem que tomar cajuína com o Paulo Freire. Adorei, viu? Quem escreveu Anonymous Sheep. Então, vamos lá. Continuando para a gente terminar aqui. Eu falei que não ia dar tempo? Tinha muita coisa, eu cortei um montão de coisa da minha apresentação. E expedição geográfica, então a gente pode passear num lugar aleatório no mundo, por exemplo, eu não vou contar onde eu estou, uma brincadeira. Aí eu coloco lá um lugar e os alunos podem explorar, né? Por exemplo, vou colocar aqui um lugar e eu não vou falar para vocês, só um minuto. Só um minutinho. Fazer um zoom aqui, eu vou fazer um Street View. Vamos lá, gente. Vamos supor que eu coloquei essa foto para os meus alunos em sala. O que a gente pode explorar aqui? Isso é muito legal, tem um rapaz que faz isso no TikTok, então começa a analisar quais são as árvores, o tipo de poste, a estrutura do muro. Isso. Ó, e a gente pode olhar, por exemplo, o que tem de palavras. Olha, tem um Domino's. Aqui, ó. Serviço gastronômico para empresas e instituições. Já sabemos que não estamos no Brasil. Pior que agora apareceu aqui o spoiler na lateral. Claro que tem, Assunção. que eu dei o zoom, apareceu Assunção. Mas vocês podem cortar a parte da tela que vocês vão mostrar, né? Então, Legal. você pode pegar só uma foto e mostrar, por que não? E também, já dali, já vai. Deu spoiler? Já mostra, já fala, olha, eu tava aqui, minha mãe é do Paraguai, eu gosto de mostrar para os meus alunos, tal, né? Então, é isso. E, para terminar, realidade versus algoritmo, por exemplo, essa atividade eu acho muito legal para a gente terminar. Então, a gente pode colocar um ponto turístico que parece perfeito nas fotos de rede social, mas mostrar a vida real e pedir ou para o Nano Banana fazer uma realidade perfeita, ou ele criar uma realidade real, né? Porque muitas coisas, eu acho que é uma discussão muito gostosa e muito importante da gente fazer em sala de aula, é que as mídias sociais são mentirosas. Nem tudo que os nossos alunos veem, os nossos alunos são tristes, porque eles não são tão bonitos, tão ricos, e qualquer coisa que eles imaginem que as mídias sociais mostram, né? Não são, meu cabelo não é tão bonito, meu rosto não é tão bonito, meu pai não tem esse carro, né? A gente trabalhar com discussões importantes de pensamento crítico para ensiná-los a ser melhores, para se aceitarem, né, e para terem um futuro melhor, com menos ansiedade, né? Eu acho que é isso muito importante, né? Então, para finalizar, eu vou colocar aqui de novo as minhas. Eu vou abrir 10 minutinhos, 9 minutinhos para vocês perguntarem, tá? Mas aqui vocês podem clicar. Aqui tem o meu LinkedIn e também tem o link para o meu Instagram, para a gente conversar, continuar conversando, tá? Gostaria de agradecer, o Amplifica tá pronto por ter me convidado. Acho que é uma discussão tão gostosa de fazer, gostaria de estender, né,
o convite para vocês continuarem conversando comigo, né? É possível fazer um milagre na sala de aula. A gente sabe que alunos felizes permanecem na escola e aprendem melhor, né? E isso não é só ciência, né? É um milagre ver um aluno antes apático começar a brilhar através do afeto. E não há cognição sem emoção. Quando a gente abre a porta do lúdico e deixa essa porta aberta, a gente destrava portas químicas também no cérebro dos nossos alunos para que o conhecimento entre e permaneça. Espero que vocês saiam daqui encorajados a experimentar, a conversar com seus outros colegas e abrir a mente criativa dos seus alunos para um aprendizado um pouquinho mais feliz. Muito obrigada, viu, gente? Podem abrir para perguntas agora. Uma salva de palmas. Nossa, eu tô arrepiada. Muito bom, que potência. Sempre a gente acha assim, você vê que no lateral Google Maps, Google Arts and Culture, Nano Banana, mas cada pessoa tem uma forma diferente de usar e de se apropriar das tecnologias, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, compartilhando essa riqueza. Esse docs fica para a gente, né? É o colaborativo desse momento. Para você. Maravilha, então já estamos com o link aqui. Vamos ver se o pessoal tem perguntas. Aproveita, gente, esse é o momento. Nossa, Eu estou vendo o nome do Denise Monteiro, eu acho que eu conheço o Denise Monteiro. Será? Denise... Que bom, a comunidade da língua inglesa está aqui. Já trabalhamos juntas, né, Denise? Bom te ver, querida. Obrigada, viu, gente? É verdade, né, Maurício Suel? Que bonito nome. Que bom que você aprendeu alguma coisa diferente ou que você possa usar, né? Muito obrigada. Nossa, eu fico até emocionada também. Muito potente. Lembrando que essa aula depois fica disponível, a gravação lá no Tá Pronto. Já eu mando o link aqui de novo, para quem quiser assistir, reassistir, ver como é que faz, se perdeu alguma dica, fica lá tudo salvo. Enquanto o pessoal vai pensando se tem dúvidas ou não, eu vou compartilhar minha tela para compartilhar alguns links importantes. Legal, obrigada, Nanda. Um quem quer que tiver vergonha de abrir o microfone, não tenham, gente. Ou manda no chat, a gente lê em voz alta aqui, não tem problema. Bom, pessoal, como eu falei, a gente tem aqui essa página onde os aulões Amplifica ficam disponíveis, os aulões do Tá Pronto, e lá vocês conseguem de forma gratuita baixá-los. Vou mandar o link aqui no chat, eu tinha deixado com o PIN, mas sempre bom porque a gente vai conversando, o chat vai subindo, a gente vai perdendo. Então, para rever os aulões, você entra nesse link, vou até abrir aqui, não sei se todos estão familiarizados. Ó. E aqui você tem acesso a todos os aulões que já aconteceram. Maravilha? Daí você fala assim para mim, Yolanda, mas eu queria dar um aulão. Eu acho que eu tenho um conhecimento assim que eu quero compartilhar com a comunidade. Posso? Pode. Não só pode, como deve. Então, para você participar, para você dar um aulão, deixa eu ver esse aqui, esse slide. Você vai preencher esse formulário e vai contar para a gente que aulão que você quer dar. Qual que é o tema que você estuda, o tema que você vivencia na aula. Então, preenche nesse formulário aqui, que eu também vou mandar o link aqui no chat. Ixi, cadê o link? Eu já tinha deixado separado. Aqui. Aqui, ó. Você preenche para contar para a gente algum aulão que você queira dar. E, por fim, mas não menos importante, nós temos uma comunidade no WhatsApp, onde a gente compartilha quais vão ser os próximos aulões, algumas novidades, alguns cursos, enfim. Fiquem atentos também aqui na nossa comunidade. E, entrando na comunidade, também você fica esperto para saber quais serão os próximos aulões que vão acontecer. Joia, então, mandei 3 links no chat. Um para você assistir as outras aulas que já aconteceram, um para você contar, se você quiser se candidatar para dar alguma aula, e o terceiro é para você participar da comunidade e ficar por dentro dos próximos acontecimentos. Oi, Adriana, pode falar? Eu já quero dizer que parabenizar a Marlene, né? A Marilyn, maravilhosa, quero esse óculos igual, mulher, já estou imaginando. E esses brincos, que eu sou bem geek também.
E quero me disponibilizar, dar um aulão sobre gênero e diversidade na escola. Eu sou especialista na área de gênero e sexualidade, sou uma mulher trans, tá, gente? Então, minha militância é na área da diversidade de gênero e educação sexual, sou sexóloga, e principalmente na questão da educação sexual, tenho uma vida muito sofrida com relação à educação, porque eu fui muito perseguida por ser a primeira mulher trans professora aqui em Sergipe, sou a primeira mulher trans mestre em educação da Universidade Federal de Sergipe, né? Agora estou em véspera da seleção do doutorado, gente, tô aqui louca, correndo, estudando muito para doutorado, dia 19 é a prova escrita, né? E a minha linha mesmo é essa linha de questão da educação sexual e gênero e diversidade na educação, né? Só para vocês entenderem, quando eu entrei na prefeitura, eu fui perseguida politicamente porque o prefeito disse que viado não daria aula para criança, né, na prefeitura dele, né? E eu tive que ir para a justiça para poder justificar, mas é outros processos. Mas eu quero me disponibilizar, dar um aulão sobre gênero e diversidade na educação. Perfeito, aqui eu acho que é importante. Mas e para a Marília, enquanto foi potente esse momento nosso, tinha coisas que eu não conhecia realmente, né? O Nano Banana já conhecia, no sentido de por causa do dia a dia, mas as outras possibilidades de atuação eu não conhecia, e tanto pensando até agora, né, nesse aulão que eu vou dar, né, para vocês, eu vou pensar em colocar essas experiências aqui dentro desse aulão com gênero e sexualidade, como é que a gente pode passear por processos e que tem a ver com esse gênero e sexualidade, dizer quanto foi potente isso. Eu fiquei maravilhada agora, eu nunca imaginei em colocar eu conversando com o Paulo Freire aqui em Aracaju, na Passarela do Caranguejo, apareceu tomando bom vinho com o Freire, e aí, que chique, tá lá. Mas é disso, eu acho que a gente tem que potencializar esses espaços de formação, dessas comunidades formativas, né? E potencializar e também a gente dar um pouco do que nós temos para poder dar como experiência e recompensa nesse processo. Então, estou me colocando aqui para a gente fazer esse aulão de gênero e diversidade na educação, como mulher transexual, professora pedagoga, né? Sou formada em letras, pedagogia, serviço social e história, né? Tenho especialização em gênero e sexualidade na educação pela Universidade Federal da Bahia, o mestrado em educação e sexualidade, e eu acho que a gente tem que potencializar isso mesmo, né? Eu sou uma professora com TDAH e autismo, né? A minha pesquisa de doutorado vai ser sobre a questão da neurodivergência adulta, que não tem adaptação, que não tem política pública, né, na educação, é essa a minha ideia de pesquisa, e eu acho que a gente tem tudo isso para contribuir nessa essa grande comunidade. Eu nem do nada, eu estava lá no Instagram e disse, eu vou participar desse negócio. Seja estou muito aqui, ó, bem-vinda. entre os estudos para o doutorado e vocês, eu estou aqui. Esse processo foi muito maravilhoso estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Seja bem-vinda à comunidade, Adriana. Muito bem-vinda. É isso, né, Marinha? É tipo assim, nossa, às vezes a gente prepara alguma coisa assim, de saber que uma pessoa foi tocada, alguma pessoa veio fazer parte da nossa comunidade. Meu Deus, que alegria. Bem-vinda, Adriana. Você conseguiu... já pode dizer que tem professora de educação sexual agora na comunidade, e vamos discutir. Eu acho que é esse o processo. Pegou o link aqui no chat do formulário? Peguei sim, aqui agora. Perfeito, aguardo ansiosamente a sua resposta. Arrasou. Agora de outras pessoas também que podem estar tímidas, com certeza, que podem contribuir para a nossa comunidade com momentos assim. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito potente isso, nesse dia. Eu tô de licença, né, porque eu tenho licença prêmio, pedi um mês de licença para poder estudar para o doutorado, aí vocês foram meu momento de descanso, né, porque o dia todo estudando, eu digo, agora é hora de descansar, eu vou descansar com as meninas. Que bom, que bom. Que a gente que tem TDAH, a gente tem que ter um descanso para poder a cabeça relaxar e voltar a funcionar. E aí foi isso. Vamos para José Carlos Alexandre, quer falar. Desistiu o José Carlos, vamos voltar. José Carlos. Termina, foi tudo, tá com vocês. Obrigada. Vai, Carlos. Boa noite. Adriana, em relação, a Adriana falou aí que tá de licença para ver o doutorado, né? Eu estou concluindo meu doutorado em educação digital e apresentei um artigo, né, sobre o PIBIA, que é o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, né? E aí, aprovado lá na revista lá em Londres. Então, eu sou professor da rede pública aqui na Paraíba, estou no Nordeste, e em relação a essas tecnologias, né, esses ads, recentemente, teve uma reunião agora sábado com as 5 regiões, e a gente acabou de reprovar
a obra que foi mandada pelo PNLD em relação à educação digital dos anos iniciais. A gente viu lá que quarto, quinto e terceiro ano, tudo bem, mas o conteúdo do primeiro e do segundo ano, eles não divergiam. Foi um Ctrl+C e um Ctrl+V. Eita! Primeiro. Eita, que babado. Coloca isso para a gente também, para a gente saber, para a gente fazer essa militância. Do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental 1. E aí, nós vemos, Marlene, essa dificuldade, né, da educação digital, porque são projetos que vêm de empresa para professor, e não de professor para professor. Então, para que venha alguém de fora e entender a nossa realidade hoje, não entende, porque está numa sala de aula com tantas especialidades, e ainda vem mais esse número crescente de alunos neurodivergentes, e cada um com uma especialidade diferente, e aí o professor regente tendo que fazer as adaptações, que ele não pagou essa disciplina no curso de pedagogia, tem que desenvolver o PEI, que ele não sabe, às vezes, nem o que é isso. Então, aí o professor não sabe nem o que é Gemini, nem o que é IA, muitas das vezes, né? Eu, essa semana, estava discutindo com minha professora, porque eu vou ser a própria pesquisa, né? Porque eu entro eu já solicitei adaptação, tanto da minha prova escrita que vai ter agora, como da minha avaliação da defesa, né? Para usar instrumentos e adaptativos, eu uso notebook LM. Falando de Gemini agora, né, a gente tem notebook LM. Eu uso notebook LM para estudar o tempo todo, ele é meu colega de estudo, né? E os professores não estão preparados para isso, né? Eu acho, a gente tem agora, que eu sou sindicalista do Sindicato dos Trabalhadores de Educação aqui de Sergipe, a gente tem um seminário. Nosso seminário anual vai acontecer agora, um congresso que a gente faz com todos os professores. E uma das áreas que a gente estava discutindo é essa área de inteligência artificial, estou na banca. E aí, companheiro, eu acho muito importante, quero que depois você mande, eu vou mandar o contato aqui para você mandar para mim, porque a gente precisa discutir isso, é importante, né? Porque é o seguinte, está se falando de educação a nível Brasil, né? Porque esses conteúdos que vêm do MEC, o MEC tem que entender que a escuta tem que ser feita através de quem está na ativa, né? Porque é justamente esse pessoal que sabe o que fazer e o que não fazer em sala de aula. Então, há muita especialidade hoje para a gente ficar à mercê de uma simples empresa educacional e trabalhar com os conteúdos que eles mandam. Gente, essa discussão dá um pano para manga. Tá mesmo, virou uma conferência, Vamos fazer negócio, assim. eu gostei. Coloquei aqui no chat o link da nossa comunidade Amplifica, e aí quem sentir a vontade, entra na comunidade, e também vamos nos adicionar nas redes sociais para a gente... E, Orlando, eu já briguei com o pessoal do MEC, já briguei com o pessoal da Undime, de todos os estados, mandei uma nota para a Undime Nacional brigando, porque Quer dizer que você é arengueiro, né, José Carlos? É porque eu vim de uma comunidade de periferia, e aí a educação que me tirou da periferia. E então eu vejo que esse pessoal hoje é muito excluso por essas empresas educacionais, sabe, Adriana? É isso mesmo. Eu sou arengueiro. Eu tenho um paraibano aqui, que é também professor, e eu aprendi com ele, meninas, o termo arengueiro. Arengueiro para Paraíba, para quem é briguento, certo? Aí, esse meu amigo, ele é professor de biologia e agora está fazendo medicina aqui em Sergipe. Eu conheci ele, ele decidiu, depois do acidente que ele teve de moto, perdeu uma perna, disse que ele ia ser, além de professor, ele ia ser ortopedista, agora está fazendo medicina aqui. Aí eu aprendi o termo arengueiro. O povo da Paraíba é arengueiro. Arengueiro é briguento para a gente aqui em Sergipe. Muito bem. Gente, maravilhoso ter a contribuição de vocês, né? Espero que a gente tenha contato de novo. E eu acho que uma coisa só para terminar aqui, para a gente ir descansar, é que nós da educação, nós podemos implodir o sistema por dentro, né? Tudo que a gente acha que está errado ou que foi errado na nossa educação, por isso que talvez a gente tenha se tornado educador, né? Porque eu, por exemplo, era uma criança muito quieta e eu nunca fui escutada, eu era meio que deixada de lado porque eu não dava trabalho, também ninguém me dava bola. Então, assim, eu
aprendi tão menos do que se o professor tivesse me chamado, por que você está tão quietinha, né? E eu acho que isso ficou na minha cabeça e hoje em dia eu sou educadora por isso. E parabéns para vocês que estão já no doutorado, estão trabalhando na educação para fazer alguma mudança significativa nesse país, né? Então, obrigada por vocês estarem aqui e também fazerem contribuição de vocês. Yolanda, foi maravilhosa a sua mediação, né? Vou rasgar seda, sim. Pina! Sendo rasgada mutuamente. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Espero que a Obrigada. gente converse em breve. Isso aí, para ninguém ficar com a sensação de fomo, vou parar a gravação e vou encerrar a sala para todo mundo. Então, quem sair agora não vai perder nada. Tá bom? Então, obrigada.